Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Isaías 58. Nós vamos ler esses 14 versículos. Mesmo assentado, como você está, você pode acompanhar a leitura, entendendo que a palavra do Senhor para as nossas vidas, palavra que deve ser ouvida e apreendida. Você que está na sua casa, cultuando com a sua família, abra também a sua Bíblia, mantenha aberta, para que haja edificação, crescimento, haja bênção do Senhor sobre os nossos lares também, sobre a sua casa, você que nos acompanha via internet. A palavra do Senhor, Isaías 58, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Estamos lendo, ó Deus, um texto de cerca de 2.700 anos passados. E, ó Deus, como esse texto é apropriado, é certeiro para dias como os nossos.
E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor não apenas traga essa leitura e a exposição dessa palavra como algo que vai enriquecer o nosso intelecto, mas, Senhor, que o Senhor nos torne praticantes da Tua palavra. Assim como o Senhor mesmo nos instruiu através do Teu servo Tiago, não sejamos apenas ouvintes, mas coloquemos, ó Deus, de verdade nas nossas atitudes a palavra do Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, para que o Senhor seja exaltado e para que nós desfrutemos de dias felizes, ainda que em meio, ó Deus, às dificuldades e às lutas desse tempo, que nós vejamos a Tua graça, a beleza do Senhor sobre nós. É o que eu peço nessa manhã, Senhor. Que seja um dia em que nós possamos contrastar, ó Deus, nossos dias com a bênção de Te servir, para que o Senhor realmente seja glorificado nas nossas vidas, na nossa família, em tudo aquilo que se diz nosso, para que assim possamos viver dias melhores. Oramos em nome de Jesus e rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora. Em nome dele, Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, precisamos fazer algo. Não dá para ficar mais assim. É o grito que nós temos ouvido nesses nossos dias. Estamos num tempo em que a espada da epidemia já está chegando e forçando a nossa garganta. E com isso, organizações cristãs diversas estão se mobilizando, estão mobilizando os seus seguidores, os seus afiliados, a realmente estabelecerem jejum, a estabelecerem oração, a buscarem o Senhor. Nesses dias, só a título de exemplo, o grupo Coalizão pelo Evangelho, que é um movimento mundial, está conclamando pessoas a estabelecerem hoje, 21 de março, um dia de jejum, de oração, de consagração ao Senhor. O CTPI, Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, está tendo 30 dias de oração. Cada dia um pastor vai para as redes sociais e ali ora, faz uma oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa nação. O nosso presbitério está estabelecendo 30 dias de jejum e oração. E a nossa igreja começa a participar amanhã. E nós anunciamos isso para os demais irmãos através dos grupos que nós temos nas nossas redes sociais mais internas. E outras denominações estão se mobilizando também para o próximo domingo. E outros estão, de alguma forma, chamando o povo para um tempo de maior busca, maior intimidade, maior realmente santificação diante do Senhor. Mas a pergunta que eu quero trazer para nós nessa manhã, queridos irmãos, é se eu e você temos um conhecimento de fato do que é jejum. Para que o jejum bíblico? E se nós temos esse conhecimento, se nós estamos dispostos a realizá-lo da forma bíblica, conforme a Bíblia trabalha, ou se nós apenas vamos ter alguns momentos em que a gente vai separar, abdicar de algum alimento, seja líquido ou sólido, ou sejam os dois, abrir mão de algum tempo e pensar, está tudo certo do jeito que eu estou agindo. A pergunta é essa. E para que a gente comece então a trabalhar, irmãos, eu quero tratar algumas questões mais a nível de teoria, de conhecimento, e depois nós vamos chegar a esse texto para entender aonde o Senhor requer, o que o Senhor requer de nós com relação ao jejum. Como todo mundo, pelo menos, tem uma noção, o jejum é a abstinência de alimento. Seja de forma total, quando você abre mão de comer, abre mão da água, ou seja, de forma parcial, durante um tempo pré-determinado, seja horas, sejam dias, com uma finalidade específica. E aí vem, quando nós começamos a olhar, quebrantar-se diante de Deus. Se quebrantar de fato, se humilhar na presença de Deus. O jejum, queridos irmãos, ele não é uma finalidade em si mesmo. O jejum não é uma questão que você diz apenas jejuar e pronto. Na realidade, ele é um grande acessório, ele é um preparo, ele é algo que vai produzir circunstâncias que nos auxiliam no processo. É uma forma, na realidade, de mortificar, de nós submetermos o nosso corpo àquele, pela necessidade, pela falta,
por aquela sensação que a gente tem de que tem algo de fato que está nos incomodando, nos apertando, precisamos nos alimentar, e o corpo então traz a sensação de que nós precisamos daquele alimento, e dessa forma a nossa alma associa aquilo ali com a questão do quanto nós necessitamos de fato da intervenção do Senhor na nossa história. E interessante para que você perceba de uma forma bem prática que o jejum não é um fim em si mesmo, você pode associar exatamente ao jejum que você faz quando você vai fazer um exame clínico, por exemplo, ou vai passar por uma intervenção cirúrgica. Você faz jejum, mas se você chegar no laboratório apenas dizendo, olha, já fiz jejum, e eles não fizerem mais nada, eles vão dizer, então vai comer, volta para sua casa, porque não tem mais nada para te falar. Mas na realidade você faz o jejum, 7 horas, 12 horas, não importa o que seja a questão indicada, mas depois desse momento você vai se submeter, e aí o seu corpo está preparado para o exame, para a coleta de sangue, para alguma outra situação desse nível. Você está de jejum e você vai para uma cirurgia. Não é o jejum que está resolvendo a questão, mas o seu corpo está sendo preparado para haver então uma intervenção cirúrgica, e aí você vai ser trabalhado da forma que for necessário. Espiritualmente é análogo. Você prepara o seu corpo, você prepara a sua mente, você prepara o seu ser, já que tudo que você tem no corpo, você sente na sua alma também. E a partir de então, você vai se colocar na presença de Deus. E eu acho interessante que João Calvino, num dos seus momentos um tanto irônicos, ele diz assim, a questão de que nós devemos observar o jejum para nos preparar para algo mais nobre. No caso aqui, a oração, ele diz assim, indubitavelmente, isso provém de experiência. Porque com o estômago cheio, a mente não é capaz de elevar-se a Deus para orar com ardente afeto e perseverante oração. Ou seja, se você vai organizar um churrasco, não organize uma reunião de oração depois. Porque além do efeito em si de já estar todo mundo ali pronto para dormir e não para orar, o seu corpo também não vai se mobilizar de forma nenhuma. E o reformador faz um comentário desse, capítulo 12 do livro 4 das Institutas, quando ele fala exatamente sobre um jejum apropriado junto da oração nas ocasiões solenes. A Bíblia, queridos irmãos, ela vai tratar de várias situações de jejum. Ela apresenta pelo menos 6 motivações que nós podemos ter para entrar em jejum. O luto. E você tem o exemplo, por exemplo, de Saul quando morre, ele é pranteado, é declarado luto, é declarado um tempo de jejum. Também pela morte juntamente com Saul de Jonatas, de Abner. Um segundo motivo seria pela angústia, quando realmente há algo perturbando, algo duro, algo te sufocando, e o povo do Senhor jejuou. O livro de Esther traz uma narrativa assim. As pessoas jejuavam por penitência, quando entendiam que pecaram, se afastaram do Senhor. Um quarto motivo, quando elas buscam a intervenção de Deus em determinada situação. Você tem aí no livro dos Juízes narrativas assim. Você tem no livro de Daniel, quando ele jejua, ora ao Senhor pedindo a intervenção de Deus. Você tem também no livro das Crônicas, uma petição ao Senhor com jejuns. Mas há também a questão do jejum indicando a seriedade de determinada situação. E o Novo Testamento apresenta, por exemplo, no livro de Atos, quando os judeus foram perseguir os cristãos, eles se reuniram, e o texto de Atos 23, 12 e 13 diz que sob maldição, sob anátema, eles não haviam de comer nem beber enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Mas ainda indicando a seriedade e a consagração, Atos 13 vai mostrar a igreja de Antioquia que buscava a direção do Senhor sobre o envio de irmãos para a missão. E ali eles buscam o Senhor com orações e com jejuns, e então
o apóstolo Paulo e Barnabé são consagrados, Paulo e Silas, perdão, são consagrados para aquela missão. Irmãos, a Bíblia trata, e aí eu vou passar mais rapidamente, porque não é o caso agora nesse sentido, mas a Bíblia trata de quanto tempo as pessoas jejuam. A Bíblia fala muitas vezes do jejum de um dia, ela fala de jejum de 3 dias, ela fala de jejum de 7 dias, e ela fala de jejum até de 40 dias. Nesse caso extremamente especial, Moisés, no cume do monte, durante 40 dias, não comeu nem bebeu e recebia do Senhor aquilo que você tem hoje como os 10 mandamentos. Você vê também a citação a Elias, quando está fugindo de um rei extremamente mau. E ele, depois de ser encontrado por Deus no momento, o Senhor manda com que ele coma, se alimente, e a partir dali ele passa 40 dias sem comer e sem beber, fugindo, até novamente ser tratado e trabalhado por Deus. E o exemplo mais clássico, aquele que nós conhecemos mais, é do Senhor Jesus, que esteve durante 40 dias sem comer nem beber. E ali, nesse tempo também, ele se consagra ao Senhor e vem então a ser tentado logo após isso. Irmãos, a gente poderia trabalhar vários aspectos assim. E a nossa igreja, a nossa denominação, ela concordando com a Bíblia, ela traz também nos seus princípios de liturgia, lá no capítulo 12 dos princípios de liturgia, no artigo de número 24, ela traz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos e etc., é recomendável a observância do dia de jejum e, cessadas tais calamidades, de ações de graça. O artigo 25 diz que jejuns e ações de graças podem ser observados pelo indivíduo, por uma família, por igrejas ou por concílios inteiros. Irmãos, quando nós trabalhamos dessa forma, a gente tem um entendimento, então, que é uma prática que o servo do Senhor ele deve observar. É uma prática que o servo do Senhor já observava lá nos dias de Isaías e bem antes disso, quando o jejum foi realmente colocado pelo próprio Senhor para que aquele povo observasse. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o fato é que quando nós vamos nos aproximando desse capítulo que nós lemos, da mensagem que Isaías recebe do Senhor, nós vamos vendo que o profeta está interessado menos nessas formalidades. Quantos dias, quanto tempo, quantas horas. O profeta está menos interessado na questão do objetivo em si do jejum, se é por calamidade, se é por uma questão de consagração em si. O profeta está menos interessado nisso, mas ele traz uma mensagem para o seu leitor primário, para um tempo específico do povo de Deus, Israel, e para todas as épocas, incluindo a nossa, que vai demonstrar, irmãos, também o interesse de Deus no jejum, que é onde nós precisamos chegar. E baseado nesse texto que nós lemos, nós vamos ver 2 situações. A primeira delas é o jejum que o homem deseja, que está aí nos versículos de 1 a 5 do seu texto. Qual é o objetivo natural, o objetivo tanto do israelita quanto nosso hoje, quando nós não compreendemos bem essa palavra? Qual é o objetivo de um homem mais natural, de um homem que não está entendendo bem a mensagem do Senhor? E nós vamos ver também, a partir do versículo 6 até o final do capítulo, qual é o jejum que o Senhor Deus deseja. Qual é o tipo de esforço que o Senhor deseja com relação ao jejum. Aí nós vamos percebendo, irmãos, algo muito bonito, porque Isaías, nos seus capítulos de 56 até 66, a revelação que o profeta traz, a profecia dele, não é direcionada especificamente aos seus dias de vida. Isaías vive ele profetiza entre 740 a.C., o ano da morte do rei Uzias, outros dizem 739, mas é um ano de diferença, não importa.
Isaías profetiza desse tempo até o final do reinado de Ezequias, em torno de 40 e estendendo um pouco mais para que a gente possa não ter dificuldade com erros, cerca de 50 anos é a vida de profecia, de ensino, é a vida daquele homem como um profeta do Senhor em Israel. Mas quando você tem o livro de Isaías, você tem os 39 primeiros capítulos que ele está se dirigindo primariamente ao seu tempo, aos seus dias. Nomes de reis são mostrados, palavra em determinado momento, por exemplo, o próprio Ezequias que se vê doente, Isaías vai até ele, fala com ele, transmite uma palavra do Senhor para ele. A partir do capítulo 40 até os 55, Isaías está se dirigindo à sua profissão, a sua profecia fala sobre restauração, sobre o povo ser trazido para a presença de Deus, mas basicamente ele fala para um povo que já está no cativeiro, e ele, Isaías, não chegou a ver isso. E ele fala sobre a vinda de Cristo, que é o cumprimento final daquela palavra. E nesses últimos capítulos, de 56 para frente, ele vai falar para o povo, primariamente o povo que volta do cativeiro, cerca de 200 anos depois dele. E fala também para todas as gerações a respeito do que o Senhor queria para aquele povo, para a minha vida e para a sua vida também. Vamos para o texto, querido irmão, porque Isaías, no momento primário, ele está se dirigindo a um povo. E esse povo, como a gente falou primariamente, era um povo que tinha voltado da escravidão, viu a sua terra completamente arrasada, viu o seu povo perdido de várias situações, depois de guerra, depois de muita gente morta, de gerações que passaram, famílias que se perderam, muito trauma houve no meio daquele povo, mas eles retornam para Israel. E na visão que o Senhor dá para Isaías, o Senhor fala, transmita uma mensagem para esse povo. Transmita uma mensagem para esse povo que se vê no meio de uma tragédia, que precisa realmente entender por que eles devem jejuar nesse tempo. Talvez se ele falasse para nós hoje, falaria da mesma forma. E aí, irmãos, observe o versículo de número 1 do texto que nós lemos. Estamos observando o jejum que o homem deseja, mas que o Senhor está falando para Isaías, grita, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Não se deixe deixar de falar, não pare de falar por qualquer coisa que seja. Mais ainda, ergue a tua voz como a trombeta. E a trombeta aqui é o shofar, é uma espécie de corneta feita por chifre de carneiro, que era um chamado ao povo para assembleias, era um chamado ao povo para algo muito sério que Deus iria falar, era um toque que chamava o povo para se mobilizar para a guerra, era um chamado para que o povo realmente parasse o que estivesse fazendo para ouvir que tinha algo sério para ser colocado, tinha algo sério acontecendo, tinha algo sério para ser falado. Mas perceba, querido irmão, que o profeta é chamado para clamar, para erguer a sua voz, mas para, final do versículo 1, anunciar ao povo a transgressão que aquele povo estava cometendo. A casa de Jacó deveria ser anunciada dos seus pecados. A casa de Jacó deveria ter realmente um entendimento de que não estava agindo corretamente. E a casa de Jacó, o povo de Israel, a nação chamada de o amor do Senhor, a menina dos olhos de Deus, ela estava em pecado diante do Senhor. Interessante, queridos irmãos, e agora a gente vai seguindo os versículos, e você vai ver que Deus fala para Isaías fazer esse chamado, e ele vai começar a abrir o porquê que ele estava acusando isso àquele povo. Ele diz assim, mesmo neste sábado, ou seja, mesmo nesse estado, mesmo nessa situação de pecado, mesmo nessa situação de transgressão, eles ainda me procuram dia a dia, ou seja, diariamente eles vêm até mim, eles têm prazer, alegria em saber os meus caminhos, aquilo que é a minha lei, aquilo que eu falo. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, eles vêm até mim, no final do versículo 2, para me perguntar pelos direitos. Cadê a justiça, Senhor? Cadê, Senhor Deus, as coisas corretas, a tua ação que põe tudo no lugar?
E continuando, fim do verso 2, eles têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: Senhor, por que nós estamos jejuando? Nós estamos nos consagrando, nós estamos nos humilhando, estamos nos deitando no chão em cima de um pano de saco, nós jogamos pó de cinza na nossa cabeça, nós paramos de comer e o Senhor não nos dá resposta. Verso 3, por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E aí, queridos irmãos, essa vem a questão que nós precisamos observar. Esses 2 versículos, irmãos, vão mostrar que o Senhor está lhes dizendo alguma coisa assim: vocês estão jejuando para satisfazer a vocês mesmos aquilo que vocês pensam que é a motivação que deveriam usar. Vocês estão jejuando, mas ainda assim vocês estão oprimindo pessoas. E isso está, queridos irmãos, na palavra do Senhor, no final do versículo 3. A pergunta começa o versículo, a palavra do profeta, a palavra do Senhor vem: eis que no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e vocês exigem que se faça todo o seu trabalho. A expressão aqui no seu original é que as pessoas estavam, na realidade, se consagrando, se colocando diante de Deus, cumprindo o rito, abrindo mão de alimento, abrindo mão de comer e de beber, colocando-se de uma forma humilde, porém, pessoas que trabalhavam para eles não podiam parar de fazer o seu serviço. As pessoas que eram, de certa forma, os que serviam a nação, eles não podiam se achegar até o Senhor. Eles tinham, na verdade, sobre si o dedo pesado de quem diz: você está aqui para cumprir, você está aqui para trabalhar, você não tem nenhum tipo de privilégio. Nós estamos falando aqui, irmãos, de leis no sentido, como nós vemos nos nossos dias, leis trabalhistas. Na realidade, o povo, ainda que tenha voltado, ainda que tenha tido seu momento de servidão, quando volta, eles vão conquistando, vão tendo seus trabalhos reconhecidos, vão colocando outros como servos e passam a oprimir esses servos. E aí, irmãos, a gente vai observando que enquanto eles fazem diante de Deus algo que seria tão meritório, se nós fôssemos olhar nos nossos dias, você observa uma pessoa que talvez esteja ali se consagrando, é uma pessoa de tanto empenho em buscar ao Senhor, aquilo é visto pelos demais irmãos da igreja, à vista de todos parece muita piedade. Mas ao momento em que as pessoas não estão vendo o tempo todo, as pessoas não estão acompanhando, as pessoas querem a sua justiça própria. Elas querem que se cumpra aquilo que está no seu coração. Elas querem que Deus seja o seu servo e elas espelham isso, mostrando para as outras pessoas que elas também não têm vontade. O que vale é aquilo que lhes é determinado. Parece dura essa questão, né? Versículo 4 piora as situações. Vocês estão jejuando para briga. Vocês estão jejuando com rixas. Vocês estão jejuando para que haja ferida em outras pessoas. Vocês estão buscando não que o mal de fato seja retirado, mas que o mal recaia sobre outrem. Que o mal recaia sobre quem, de repente, comete injustiça contra você, na sua visão. Vocês jejuam para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Lá em cima você ouviu falar de transgressão, pecados na casa de Jacó. Irmãos, aqui para nós, no nosso momento mais entre nós mesmos, esses nossos dias, quando é convocado uma questão de jejum, eu gostaria que você pensasse entre você e o Senhor, que vem no teu coração para buscar o Senhor nesses dias. Eu tenho certeza absoluta que nesse primeiro momento você vai trazer no seu coração uma questão assim, é para que esse momento passe, essa dor passe, tudo isso que nós estamos vivendo passe.
Mas eu queria te perguntar, vamos caminhar um pouco mais? E responda, passe para quê? Se o Senhor tirasse esse mal agora, instantaneamente, como Ele é capaz de fazer, aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? Muitas vezes, irmãos, e eu temo colocar isso aqui, muitas vezes nós espelhamos uma primeira casca, algo que nós queremos o bem para todos. Isso é bom. Mas pense comigo, se o Senhor nos livrar desse mal hoje, plenamente, o que vai de fato no nosso coração? Posso voltar a trabalhar. Posso voltar a estudar. Eu posso voltar a ganhar dinheiro. Eu posso estabelecer os meus sonhos novamente. Eu posso voltar a viajar. Eu posso. Quantas vezes no seu coração, e você não precisa me responder, e se isso doer, irmão, que você tenha misericórdia da minha vida, mas quantas vezes nesse tempo a gente orou para que a gente pudesse de fato estar na presença do Senhor e se deleitando com Ele domingo após domingo? Quantas vezes nós oramos pela cura para que o Evangelho possa ser de fato pregado e trabalhado? Quantas vezes, irmãos, nós oramos para que as pessoas, sendo libertas desse mal, elas possam ouvir o nome mais poderoso do universo? E na prática, irmãos, cada vez que nós temos a liberdade de cultuar um pouco, nós estamos respondendo essa pergunta. E com os nossos atos, nós denunciamos aquilo que está no nosso coração. Aquele povo que o Senhor fala na lata com eles, vocês estão desejando para ferir os outros. Vocês querem que os seus inimigos sejam dizimados. Mas muitas vezes vocês se colocam em classes, gente superior aos outros, e vocês humilham uns aos outros. Vocês se separam para ver o mal uns dos outros. E o versículo de número 5, então, vai fechar essa questão, irmãos, com a pergunta que muitas vezes ela é mais dura, mais difícil, é a pergunta que realmente atravessa na nossa garganta e não nos deixa colocar mais nada para dentro, que é a questão seguinte: será que é isso que eu pedi de vocês? Versículo 5, seria este o jejum que eu escolhi? Que um homem um dia aflige a sua alma, ou seja, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai inclinar a sua cabeça como um junco. É aquela pessoa que você olha, ela está meio de lado, quebradiça, o vento bate e ela já se curva, mostrando uma atmosfera de piedade, uma atmosfera de sofrimento, alguma coisa dizendo assim: olha, como realmente eu estou me colocando diante de Deus, estou me humilhando diante do Senhor. Será que é isso que eu pedi a vocês, que vocês coloquem debaixo de si pano de saco, cinza? Vocês chamam isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Isaías, irmãos, nesse sentido, ele tem em toda a sua escrita uma questão que é flagrante no livro. Cada vez que o profeta se manifesta a respeito de alguma atitude, seja o Israel dos seus próprios dias, os seus contemporâneos, quando ele fala assim: olha, será que vocês estão achando que Deus se agrada das festas de vocês, dos cultos que vocês estão prestando? Seja nos dias que ele está antevendo os dias lá de escravidão, os dias de guerra, os dias da Babilônia, os dias debaixo do Império Assírio. Ele olha para as pessoas e diz assim: vocês estão procurando redenção, mas será que vocês estão entendendo que isso vem através do servo do Senhor? E aqui, para 200 anos depois, ele vai trazer novamente, e a premissa que está em todo o livro é essa: o adorador precede a adoração. Mais do que atos e atitudes, o Senhor requer o coração da pessoa em primeiro lugar. E mais do que o jejum, o Senhor quer o jejuador, se eu posso usar essa expressão.
Mais do que o ato de jejuar, o Senhor requer de nós um coração que vai buscar o jejum correto. Mais do que fazer, eu jejuo 12 horas por dia, e você acha que já leu isso na Bíblia em algum momento. Eu não sou como aquele homem, eu dou meu dízimo e faço meus jejuns 2 vezes por semana. E era Jesus denunciando alguém. Isaías mostra que se a gente quer de fato obter o favor, se a gente quer de fato encontrar com Deus em momentos agudos, nós precisamos voltar em primeiro lugar para dentro de nós mesmos. E esse é o ponto. Eles estavam jejuando, mas não viam os seus pecados. O jejum que agrada o homem é um jejum intenso de atitudes e de obras. Era o jejum daquele que podia dizer para Deus: você não está vendo quanto tempo eu estou orando? Era o jejum, como às vezes nós observamos nos nossos dias, irmãos, eu fiz 7 dias de oração, agora está determinado. Eu participei de X visitas, eu fui na casa das pessoas, Senhor, agora é a sua parte, me dá a minha bênção. Mas em contraposição, o profeta traz, irmãos, nos próximos versículos, aquilo que de fato Deus queria que eles entendessem. E se nós vamos jejuar nesse tempo, se nós vamos clamar ao Senhor, se nós vamos nos consagrar ao Senhor, observemos aquilo que a palavra está dizendo. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas têm tanta preguiça de ler e olhar para a palavra, que as pessoas apenas ouvem um chamado e dizem: amém, estou dentro, pode contar comigo. E cumprem rituais, não veem o seu coração mergulhado nas coisas. Nós até fazemos uma seleção, né? Foi o pastor A, B, que fez a convocação do jejum. Ele é um homem que eu conheço, tem realmente reputação ilibada, eu estou com ele. Mas não entende o que é aquilo que vai ser feito. Ou então a gente age por um outro lado: não, aqui é que está o poder, aqui que está o fogo, aqui que está o calor, é com isso que eu vou, mas também sem o mesmo entendimento, tanto para uma questão quanto para outra, não há aquilo que a palavra traz para os nossos corações. E por isso eu queria nessa manhã te pedir: não confie naquilo que eu estou falando. Olhe para a Bíblia e veja se é verdade. Porque se for, e eu creio que você está diante da palavra do Senhor e você precisa tomar posição diante dela. Não apenas para jejum, mas para tudo na tua vida. O texto diz assim, ele encerra com uma pergunta, versículo 5, uma pergunta retórica, uma pergunta que realmente contrasta com o que era sendo feito. E ele inicia o versículo 6 agora, falando qual é o jejum que agrada ao Senhor. Outra pergunta. Ele diz: porventura, não é este o jejum que escolhi? E agora ele começa a detalhar certas coisas, irmãos, que estão além da questão de abrir mão de refeição. Estão além da questão de que eu vou ficar até o almoço sem comer. Estão além da questão de que eu vou ficar, não, além do almoço, o café da tarde. Só vou jantar essa noite, porque eu quero ser mais espiritual. Veja que ele diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Irmãos, o que isso tem a ver com ficar sem comer? O profeta está dizendo aqui: será que vocês não entendem que o jejum que eu escolho, ou seja, embora vocês vão se privar, vão estar naquele momento meditando, orando, mas vocês têm que tomar certas atitudes que mostrem de fato a sua confiança em Deus, que Deus é suficiente para prover, para abençoar, que Deus é mais do que o que você precisa. Então você pode liberar as pessoas de todas aquelas questões que você as oprime. Você pode deixá-las de fato para que elas possam também se aproximar do Senhor. E como você viu lá atrás, irmãos, agora ele vai fazer um balanço disso. Soltes as ligaduras, ou seja, as amarras, aquilo que prende as pessoas na sua impiedade. Solte, desfaça as ataduras da servidão.
aqueles que têm sido oprimidos, aqueles que têm sido muitas vezes ultrajados. Liberta essas pessoas. E ele continua, versículo 7. Porventura, versículos 6 e 7, porventura, não é também que repartas o teu pão, não é um outro pão, mas é aquele que é teu, com um faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Caros irmãos, nesses nossos dias, pensa em como tem sido complicado a gente pensar naquilo que é o valor da nossa casa. O valor da nossa comida, o valor do nosso salário, a dificuldade que nós vemos em segurança. Será que vai ter serviço? Será que vai ter emprego? Será que a minha empresa fecha? Será que vai ficar aberto? Será que vai ser? Será? Mas esse será vai tomando e comendo o nosso coração a tal ponto que a gente passa a se agarrar, a reter, a dizer apenas assim: eu preciso poupar, eu preciso segurar, eu não sei o dia de amanhã. E naquele tempo, em cerca de 440, 460 a.C., os israelitas oprimiam uns aos outros, porque ainda não havia tudo sido restabelecido como eles imaginavam. E o profeta, bem antes, falando sobre isso, ele fala assim: vocês vão cultuar o Senhor, mas vocês vão deixar que outras pessoas não possam participar disso? Eles serão oprimidos, eles serão ultrajados. E aqui, irmãos, há um jogo de palavras que eu quero mostrar de uma forma rápida para os irmãos, que o profeta vai usar, mostrando que há uma questão de condição e efeito. Há uma questão de condicional. Se vocês fizerem tal coisa, então o Senhor vai fazer outra. Se vocês andarem dessa forma, o Senhor vai responder dessa maneira. Se vocês fizerem assim, o Senhor vai demonstrar quem Ele é. Perceba que aí nesse versículo 7, lá no final você vai ler assim: se vires o nu, se você vê alguém necessitado, o que você tem que fazer? Se você o cobrir, se você de fato não fugir dele, mas o amparar, versículo 8, então, e aí começa a bênção do Senhor sobre aquele povo. Se você de fato trabalhar, observar que as pessoas têm necessidade de alimentos, necessidade de dinheiro, necessidade de cuidados, se você vendo isso tudo, tomar atitudes em cima disso, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Queridos irmãos, quem não quer ouvir uma palavra dessa? Você sair de manhã e falar: pode andar por onde você quiser. Você vai passar em lugar que parece que está um vale de escuridão, sombra, penumbra, medo, angústia. Mas a tua luz naquele lugar será como o sol do meio-dia. A glória do Senhor vai estar atrás de você, nada vai te atingir. Mas nós vivemos em tempos, irmãos, em que isso muitas vezes é uma dificuldade para o nosso coração crer. Porque muitas vezes nós queremos ter algo que a gente possa confiar nas nossas mãos. E isso é falta de fé. Isso é falta de crer que Deus é Deus e não o presidente da República. Deus é Deus e não o prefeito. Deus é Deus e não o deputado. O presbítero Fábio, falando aqui um pouco antes, falou da questão financeira. Pensa, querido irmão, querida irmã, que num momento de angústia a gente se vê apertado e fala: e agora? Mas eu queria que você se transportasse para um lugar onde você foi enviado por outros irmãos. As pessoas disseram: pode ir que a gente vai estar contigo. Nós vamos segurar as pontas para você. Pode ir que a gente fecha junto. E aí, irmãos, a gente se vê muitas vezes tendo que tomar decisões. Eu preciso resolver aqui e ali, o que eu cumpro primeiro? Esse versículo te responde.
O pão, ele pode ser pequeno, grande, não importa o tamanho, eu posso dar um pedaço para alguém. O pastor, vai fazer falta. Quem que te supre? Quem é o provedor da tua casa? O provedor da tua história? Quem te trouxe até aqui? Antes era diferente. Como? Sempre foi você e Deus. Sempre foi o Senhor e você. Mais um se e um então. Versículo 9, queridos irmãos, o se está lá no meio. Embora o jogo de palavras comece com um então, parece continuação do versículo 8. Mas quando a gente chama alguém para orar, para jejuar, perdão, a gente chama para estar orando, lembra? É jejum e oração, é clamor, é busca. E o 9 vai começar então assim, então clamarás, mas eu quero te levar lá para o meio, para o final, que diz assim, se você tirar do teu meio o jugo, e aqui ele vai falar alguma coisa que é muito própria para os nossos dias, o dedo que ameaça, e numa outra tradução, o dedo que acusa, o dedo que aponta, o dedo que reclama, o dedo que fala assim, a culpa é de fulano, beltrano, é de A, B, C e D, o dedo que só aponta para os outros. Se você tirar isso do teu meio, o falar injurioso, que significa o falar de boatos, boataria, falação, não sei se é verdade ou não, mas toma aí, isso vai entrando no coração da gente, irmãos. A gente nem sempre percebe o quanto a gente se alimenta de sujeira e joga sujeira para dentro. Agora perceba, se você arranca isso da sua vida, volta para o começo do versículo, então você vai clamar. Você vai orar, você vai pedir ao Senhor, e o que está escrito na sua Bíblia, meu irmão? E o Senhor te... Olha para a sua Bíblia, irmão, versículo 9, no começo. Então clamarás, e lê comigo, e o Senhor... Você ora esperando a resposta de Deus ou não? Você ora para o infinito, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Depois você fecha seus olhos e não lembro mais o que eu orei. Interessante em dias, irmãos, em que os crentes estão sendo testados, apertados, e eles não reagem como crentes. Eles dizem que são. O Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eu estou aqui. Versículo 10, mais um se. Se abrires a tua alma ao faminto, de novo, irmãos, uma questão social, será que o profeta não cansa? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, se fizeres isso, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Será que ele está apenas repetindo o que ele escreveu acima, irmãos? Ou ele está mostrando para nós que é isso que o Senhor requer de nós? E eu quero continuar caminhando com você. Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. A promessa do Senhor, irmãos, para dentro de um jejum, que é mais do que um tempo apenas de abrir mão de alimento, mas é a questão de nós termos atitudes com o nosso próximo. Orar pelo próximo, nos envolver como nação, de tal forma que a gente tenha todo esse país e nós confessemos o pecado da nação, não dizendo apenas, Senhor, nós temos pecado, traz justiça, mas é dizer, Senhor, tem pecado, traz misericórdia, perdoa o ímpio, perdoa aquele estulto, perdoa aquele que não tem te obedecido, tem visto, Senhor, traz perdão à nossa terra. O Senhor te guiará, fartará a tua alma, o Senhor vai te livrar até em lugares áridos, aonde você pensa que não sai nada, o Senhor pode fazer brotar. Irmãos, a fé dos nossos antepassados, que talvez não passaram pelas tristezas que nós estamos passando nesses dias, tinha isso muito forte nos seus corações.
Irmãos nossos que eram mais simples, mas sabiam dividir com muito mais tranquilidade, sabiam se doar pela vida da igreja, por outros irmãos, por novos convertidos, em apoiar pessoas, em sair do seu lugar e falar: olha, não tenho muito, mas o pouco que eu tenho quero dividir com você, quero ajudar, quero ser bênção. Agora, olha que coisa mais linda, é o versículo de número 12, quando o profeta diz assim: aquilo que você tem gerado, sua família, a sua geração, a bênção vai estar sobre ele, porque eles vão edificar aquilo que estava estragado, quebrado. A tua geração e a geração futura vai edificar aquilo que foi arrebentado. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e você vai ser chamado reparador de brechas. Aonde tem estrago, você pode levar cura, levar a bênção, levar de fato o renovo. Restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Meus irmãos, hoje em dia há uma crise no meio evangélico que nós estamos perdendo o foco de nosso papel como povo de Deus nessa nação. E nós jejuamos para que o Senhor apenas nos guarde, apenas nos abençoe, apenas eu, a minha esposa, os meus filhinhos, aqui está tudo certo. Então louvado seja Deus, aleluia, não importa o vizinho, não importa a minha cidade, não importa o meu tempo. Mas olha que diferença se você pode ser um dia reconhecido ou não, mas um dia ser chamado pelo próprio Senhor e pela igreja, aquele que repara brechas, aquele que vendo o estrago traz novidade, traz consolo, traz um momento novo. E aqui ele vai entrar em mais uma questão, irmãos, que é difícil desses nossos dias principalmente. Naquele tempo, o pessoal não dava valor para o templo que estava reerguido. Era a chamada segunda casa. O templo que tinha valor era o templo feito por Salomão, que era suntuoso, enorme, gigantesco. Era lindo, coberto de ouro, mas nas invasões que Israel foi sofrendo, jogaram muita coisa pelo chão, roubaram o templo, queimaram muita coisa, aquilo ficou um estrago. Quando o povo volta com Esdras, com Zorobabel, com Josué, aquilo é reconstruído. Porém, não tem mais a suntuosidade, não há tanto ouro, não tem mais coisa que vislumbrasse ser como aquele templo antigo. Então as pessoas iam e colocavam assim: olha, é o templo, mas aquele outro é que era o templo. As pessoas diziam: eu não vou estar nesse momento, porque ainda não está pronto, ainda tem muita coisa para fazer. Reverendo Rafael teve um dia expondo o livro de Ageu, em que ele denuncia isso. E ele fala que as pessoas estavam mais preocupadas em ocupar as suas casas e cuidar das suas casas do que da obra, do cuidado do templo do Senhor. Mas através daquele profeta, o Senhor diz assim: a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira, porque é a minha habitação ali. E ele nos ensina, irmãos, que não é o lugar em si, não é a coisa em si, mas é o fato de Deus estar presente que faz com que a glória seja de fato perceptível. E aqui nessa questão do jejum agora, dos versículos 13 em diante, o profeta vai mudar, ele vai sair um pouco do âmbito do cuidado uns com os outros, da bondade, na questão de estabelecer perdão, ajuda, e ele vai migrar agora para o valor que a gente dá ao sábado, aqui no texto, ao dia do Senhor, ao culto ao Senhor, a nos oferecermos a Deus verdadeiramente. E os versículos 13 e 14 vão mostrar isso de uma forma muito bela e muito clara. Veja, o se e o então estão presentes. Mas veja que no versículo 13 ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado. As pessoas deixavam de buscar o Senhor porque buscavam aquilo que era o seu interesse no dia de sábado, no dia de culto. Ele continua: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se vocês passarem a buscar viver o prazer desse dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, se chamarem esse dia digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos,
não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. A expressão é: o Senhor vai te dar prazer nele. O Senhor vai te dar alegria nele, felicidade nele, gozo, satisfação. Tudo que eu preciso eu tenho em Deus. Tudo que eu almejo no sentido de cuidado, de tranquilidade, vem de Deus. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Essa é palavra da boca do Senhor, é o que diz o profeta. Irmãos, nós estamos caminhando e somos chamados para um tempo de jejum. Quando Jesus fala sobre o jejum, Jesus fala assim: quando jejuardes, veja, Mateus 6, 16 a 18, ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Isaías fala do jugo, a pessoa com a cabeça dobrada, entristecida. Jesus repete isso. Porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, eles querem mesmo demonstrar que estão abrindo mão de alimento, estão enfraquecidos. E nisso, já que eles querem se mostrar, beleza, já receberam a recompensa, está todo mundo vendo. Mas Jesus continua: tu, porém, e essa é uma expressão bíblica muito marcante para os crentes, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Essa é uma expressão que o hebreu, o judeu, ele se aprontava para ir fazer uma visita, para ir ao mercado, para as suas tarefas. Ele passava óleo no seu cabelo, ele lavava o rosto, ele se aprumava. E Jesus: faz assim, você está de jejum, seu corpo está sofrendo, a sua alma está gritando, mas você está em pé, ninguém tem que saber que você está ali passando aquilo, porque é entre você e o Senhor e mais ninguém. E veja, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, aquilo que só Deus pode ver, é isso que vai demonstrar que de fato você está se consagrando. Não é o tanto que você fala ou o tanto que você prega, não é o tanto que você demonstra para as pessoas, mas é exatamente na hora em que você diz para Deus: Senhor, olha para o meu coração e vê o quanto eu sou necessitado. Senhor, olha para o meu coração e vê o quanto eu tenho dificuldade de amar alguém, aquela pessoa ou aquele político, não importa. Senhor, olha para isso e me ajuda a mudar. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, te transformará. Irmãos, eu quero perguntar algumas coisas encerrando esse momento. Por que nós vamos jejuar? É para reconhecer no corpo que nós somos necessitados de Deus. O corpo vai demonstrando isso. É a aflição. Mas no final da história, queridos irmãos, é para que a gente possa se confessar como pecador. Pecador, necessitado da graça do Senhor. É para tirar de nós a questão de nós sermos independentes. Veja nesses nossos dias, irmãos, o quanto as pessoas citam Deus, tirando a grande mídia, mas as pessoas não se humilham diante de Deus. O jejum, então, é para que a gente acabe com a nossa independência, ou com a nossa confiança em outras coisas que não são o Senhor. Aqui eu não estou diminuindo em nada, irmãos, tudo que a gente vê de bom por aí. Mas aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde tem estado o nosso coração? Por que jejuar nesse tempo? Para disciplinar o nosso corpo a orar com fome do Senhor. Jejum, indiscrição, sem alardes, sendo visto no íntimo por aquele que vê todas as coisas. O jejum, irmãos, ele tem que vir cercado de prática, de cuidado, de amor, de abençoar outras pessoas. Nesses dias, quando estamos com tantas lutas,
Invista seus valores no Senhor. Invista a sua saúde no Senhor. Você viu quanto vai ser abençoado. Principalmente, querido irmão, repense o valor que nós damos ao dia do Senhor. O que nós fazemos com esse dia. A prática que nós temos tido nesse dia. Isso vai nos alertando, mas isso vai também trazendo responsabilidade para o nosso coração. Queria te convidar a orar. Gostaria que você curvasse um pouco sua fronte. Pouco tempo atrás eu falei para você. Você não precisa confiar no que eu estou falando aqui. Mas eu gostaria que você, em oração, se colocasse diante de Deus, se perguntando se a palavra dele tem sido aceita na sua vida ou não. Se o Deus da Bíblia é o seu Senhor, ou se muitas vezes ele é apenas um ajudador. Temos sido convocados a jejuar, e eu creio que muitos farão. Muitos vão participar. Mas diante da palavra do Senhor, você está vendo que a gente precisa subir um pouco mais. A gente precisa se aprofundar um pouco mais também. A gente precisa alargar mais. E a gente precisa sempre se voltar para a palavra do Senhor, para a gente não ser igual ao espírito desses dias. Muitos vão jejuar e vão brigar com Deus depois, perguntando: Senhor, eu fiz a minha parte. Onde está a minha resposta? Eu creio que quem entendeu essa palavra vai jejuar e vai dizer: Senhor, tudo que vier depois, que o teu nome seja glorificado em meio a isso tudo. Independentemente do que vier, Senhor, que o Senhor use a minha vida, a minha casa, para testemunhar para as pessoas que o tempo está diminuindo e que Jesus vem. E a gente precisa estar pronto. Muitos vão jejuar para voltar para o seu trabalho, para voltar para o seu conforto. Mas outros vão jejuar para que Deus se manifeste. Para que nesse tempo Jesus seja glorificado. Com isso nós seremos salvos. Nós seremos cuidados por Deus, ainda que no meio do vale da sombra da morte. Senhor, nós rogamos a Tua bênção, Pai. Rogamos, ó Deus, Tua graça, Tua misericórdia. Senhor, nesses nossos dias, quanta confusão nós temos visto. Quantas palavras diferentes, ó Deus. Quanta gente apregoando só vitória, enquanto nós observamos tanta morte, tanta dor. Quanta gente, ó Deus, gritando ao nosso lado de dor, e às vezes nós não temos uma palavra para consolar, porque não conhecemos a palavra do Senhor. Quanta gente perto de nós, ó Deus, que estão partindo sem que a gente tenha dado uma palavra de salvação, um testemunho, uma oração. Mas, ó Deus, eu quero te rogar, nós estamos nos comprometendo, Deus, como igreja, a jejuar, a orar durante esses próximos dias. Eu te peço, ó Deus, quebranta o nosso coração, muda a nossa mente, Pai. Nos aproxima, Deus, da Tua palavra, nos aproxima de Cristo Jesus, nos aproxima do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia e nos ajude a cumprir a Tua vontade. Sabemos que os dias são maus, requerem cuidados, isso é verdade, Pai. Mas, Senhor, se o Senhor estiver conosco, em todo o tempo nós seremos cuidados e protegidos. Se
Se a tua mão, ó Deus, estiver sobre nós, não há mal que nos toque, Pai. Se o Senhor se agradar de nós, ó Deus, em todas as coisas, nós podemos proclamar que somos mais que vencedores. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus. Converte o nosso coração, Senhor. Converte o nosso coração, ó Deus, à santidade desse dia, que é o dia do Senhor. Converte o nosso coração à dor dos nossos irmãos, ó Pai, que precisam. Converte, ó Deus, o nosso coração aos compromissos que nós assumimos. E não é apenas de dinheiro que eu falo, ó Deus, mas em oração, em apoio, em zelar pelo bem do outro, em ser igreja de fato, Pai. Tira-nos, ó Deus, a visão de que nós somos espectadores, que nós assistimos o culto, que nós somos plateia, Pai. Que nós somos, ó Deus, servidos apenas, e ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós prestamos culto. Nós somos o teu povo, nós somos as tuas mãos e os teus pés. Nós somos aqueles, ó Deus, que de fato levam Jesus por onde nós passarmos. Mas ensina-nos a ser fiéis ao Senhor, Pai. Para a glória do teu nome que eu oro, Deus. Quantas vezes, ó Deus, nós somos um povo mole, ó Deus. Nos cansamos por qualquer coisa, desanimamos na primeira dificuldade, desistimos no primeiro obstáculo, nos afastamos, ó Deus, no primeiro grito, no primeiro medo. Mas Deus, dá-nos a visão de que estamos nos aproximando do tempo da eternidade. E ó Deus, nesse tempo não vai ter mais jeito de voltar, Pai. Não vai ter jeito mais de se arrepender, de gritar. Senhor, revela que a tua palavra é verdade. Que nós creiamos, ó Deus, e tomemos pé nesse tempo. Esse é o tempo, ó Deus, em que as bandeiras denominacionais têm caído. Esse é o tempo, ó Deus, em que as nossas grandes conquistas, ó Deus, não servem de muita coisa. Esse é um tempo, ó Deus, que a verdade está sendo levantada. Porque no final de todas as coisas, o que conta é se nós confiamos de verdade no Senhor ou não. Se a nossa vida te pertence ou não. Se nós estamos diante de Jesus ou não. E aonde quer que estejamos, tem gente nos vendo pela internet. Senhor, a verdade está sendo dita ali. Tem gente aqui na igreja e a verdade está sendo dita, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque os dias são maus. Mas não permita, Deus, por graça, não permita que a gente esqueça da tua palavra, que a gente viva um dia depois do outro apenas se preocupando com a próxima manchete, se preocupando que dia que nós poderemos sair de novo. Mas que a gente se levante para dizer, dentro de casa ou na rua, eu sou de Jesus. No meu trabalho ou na escola, eu sou de Jesus. Diante da minha esposa, eu sou de Jesus. Diante dos meus filhos, eu sou de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fica de pé, meu irmão. Minha irmã. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Nosso Deus e Pai, que aquilo que ouvimos, Senhor, o Senhor aplique nas nossas vidas, para a Tua glória e para o nosso bem. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso Pai, que as doces consolações, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós reunidos aqui nessa manhã, sobre cada um dos irmãos que cultuam dentro dos seus lares com as suas famílias, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Graças a Deus. Vamos cantar juntos?